pessoal, tudo bem? O assunto dessa talk é implantando uma API de rotas utilizando o SRM. Meu nome é Anderson Luciano, eu sou analista de projetos aqui na Decim Tecnologia, na cidade de Marília, São Paulo. Eu trabalho com desenvolvimento web desde 2010, faço parte do grupo de administração do PHP Brasil, é um grupo do Telegram com quase 5.000 membros e diariamente a gente troca informações lá, ajuda a galera, é ajudado, é um grupo bem bacana. E também eu atuo como mapeador do OpenStreetMap aqui na cidade de Marília. Então, criação de bairros novos, vias novas, edição de ruas, né, que mudou às vezes a direção ou que criou uma rotatória nova, enfim. Esse tipo de alteração a gente costuma fazer lá para manter a nossa cidade atualizada no projeto, que é bem útil. Aí estão os meus contatos, Telegram, e-mail, Twitter, GitHub, fiquem à vontade, beleza? A gente vai passar por alguns tópicos aqui até chegar no assunto, nos finalmente, na demonstração do projeto, né? Então a gente vai entender o que é um router, o que é o projeto, o SRM, a gente vai entender como instala, extrai dados para alimentar o projeto, como que executa, e no final a gente vai ter uma breve demonstração e uma forma de contribuir com o projeto, beleza? Vamos lá então. Primeiro ponto aí, o que é um router, né? Eu tive contato com o router, com routers, né? A entender o programa, né? Com essa tecnologia, quando eu trabalhava numa empresa no ano de 2016, se eu não me engano. Nessa empresa a gente tinha um software lá que utilizava os serviços do Google, então a gente usava o Google Maps, a gente utilizava os serviços de rotas do Google, o Geocode, né? E chegou um momento lá que a fatura do Google começou a ficar muito alta, a empresa não tinha condição de pagar pelo serviço, e aí caiu uma demanda no meu setor, no sentido da gente tentar criar algo, ver se havia algo disponível no mercado, se tinha alguma coisa open source, se tinha alguma coisa gratuita, que a gente pudesse suprir esse serviço que o Google atendia pra gente, né? E foi aí que eu passei a saber, passei a estudar, a ver quais routers que tinham disponíveis no mercado, e o SRM foi o que a gente escolheu para estar utilizando, né? O router basicamente ele é um algoritmo que ele traça um caminho entre dois pontos dentro de uma malha de grafos. Então imagina que um grafo sejam pontos, entre esses pontos tem uma ligação, e aí nessa ligação tem uma medida e um peso para essa ligação, e no caso de um router tem a direção dessa ligação, se é uma unidirecional ou bidirecional. E o algoritmo basicamente ele pega de um ponto ao outro, ele consegue, navegando entre esses grafos, determinar qual que é a menor distância ou qual é a distância menos custosa para você chegar de um ponto ao outro. Então, esse algoritmo ele foi criado por Edsger Dijkstra no ano de 1956, há muito tempo atrás, e não foi obviamente pensado na aplicação, né, para rotas, para esse tipo de coisa que a gente utiliza hoje. É um algoritmo que é utilizado para diversas outras coisas, mas no nosso caso aqui a gente vai focar basicamente nas rotas, né? Então, aí tem um exemplinho aí, né, de como mais ou menos funciona esse algoritmo, e atrás aí tem alguns exemplos aí de routers aí em diversos serviços, né, Google, no próprio OpenStreetMap, Waze, no da Sony, né, que a Sony disponibiliza para o Uber. Então a gente tem alguns exemplinhos aí, ok? Dito isso, a gente vai então para o projeto OSRM, que significa Open Source Routing Machine. O projeto OSRM ele é um projeto open source que implementa esse algoritmo com diversos outros pontos, né? Não só a questão de direcionar, tipo, colocar qual que é o menor caminho, mas também ele utiliza informações do OpenStreetMap para determinar qual que é o caminho que eu devo fazer de um ponto a outro, respeitando a via, a direção da via, né? Respeitando o tempo de viagem, respeitando até questões de tráfego, se você tiver essa informação. O SRM ele foi feito em C++ e é um software open source e é um software muito veloz. A gente tem outras opções no mercado, tem opções feitas em Java, tem opções feitas em Python, mas no caso do SRM ele é um software que ele é de simples instalação
e a execução dele é muito veloz. Então você consegue traçar rotas continentais, tipo do sul do Brasil ao norte, em questão de segundos, milissegundos, dependendo. Então é um software muito veloz, muito rápido e que serve aí para bastante coisa, né? Talvez aí você tenha um sistema que você precise fazer cálculo de frete e aí você tem duas posições, duas coordenadas e aí o SRM ele consegue te dar a distância, tempo de viagem, quanto tempo que você levaria de um ponto a outro e em cima disso você consegue fazer seus cálculos de frete, né, de acordo com a distância. Então é um software bem bacana, bem útil aí e gratuito, ok? Aí está um exemplo aí, essa é a página de exemplo do SRM. Quando você entra na página do projeto, ele tem lá um demo, então esse aí é o demo deles. Basicamente eu coloquei esse print para a gente ver aí as propriedades que tem, né? Então você pode ver que tem aí tipo a parte do tempo de viagem, né? Você tem as direções, né? Então tipo vira à direita, vira à esquerda, tal. Isso é uma informação que o SRM também proporciona. E ele também te dá a coordenada em path. Então ele te dá a coordenada para você conseguir plotar essa imagem no mapa. Então além de você conseguir ter as informações de distância, de tempo, você consegue criar um mapinha e plotar qual que foi o caminho que ele retornou para você. Ou os caminhos, né? Dependendo da configuração, você pode fazer diversos caminhos para chegar no mesmo ponto, depende da configuração que você utiliza no projeto. Ele é simples, apesar de demorado, ele é simples de se instalar. Então a gente vai passar por esses procedimentos aí de clonar, compilar o projeto, converter os dados do OpenStreetMap e executar ele para a gente conseguir ver o resultado aí de rotas. Então, o primeiro passo aí, a gente precisa acessar o repositório no GitHub. Então tem aí o endereço aí, o project OSRM, e a gente precisa clonar esse OSRM backend, que esse de fato é a máquina, é o motor de rotas que gira em torno de tudo isso, né? Você vai encontrar outros projetos lá como front-end ou algumas bibliotecas, mas esse OSRM backend é o projeto que realmente é o core disso tudo. E embaixo aí é o link de instruções. Basicamente essa palestra aqui ela foi montada em cima desse tutorial. É o tutorial que eu utilizei na época lá também para implantar esse serviço na empresa, né? E aí eu estou replicando isso agora nessa palestra. Então, Git, a gente clona o projeto, vai ter aí, escolhe uma pastinha, clona esse projeto, você vai ter lá uma pastinha OSRM backend lá, ok? E aí a gente tem alguns passos aí, 5 passos aí para a gente compilar esse projeto. Por quê? O projeto, principalmente quando a gente roda eu estou falando aqui de ambiente Linux, você quando faz o clone, ele vai baixar o código fonte desse projeto. Você não tem o projeto já compilado para execução ou para instalação via apt-get ou yum ou pelo seu gerenciador de pacote, né, que você utiliza aí. Então, no nosso caso, a melhor escolha é compilar o projeto. Isso também traz algumas vantagens, né? Então, basicamente, é o procedimento do make. A gente cria a pastinha build, a gente configura lá o build type como release e a gente manda ele compilar, o build ponto ali, né? Cmake build ponto. Então, é esse procedimento aí. O release ali, então essa é a configuração básica. Você fala que você vai criar uma compilação de release, é um comando bem rápido. Logo em seguida, você vai dar o build. Então o cmake --build ponto, ele vai começar a compilar esse projeto, ok? Então é uma compilação que vai demorar alguns minutos. Na minha máquina aqui demorou cerca de 10 a 15 minutos, mais ou menos. Ele vai passar arquivo por arquivo, né? Então demora um tempinho aí até ele gerar os binários aí desse projeto. E por fim, caso você queira ter esses comandos disponíveis de forma nativa no sistema operacional, né, sem ter que ficar colocando o caminho da pasta lá dos binários, você dá o build target install e aí você tem o comando disponível como comando nativo do sistema operacional, né. No caso, quando a gente compila o SRM e instala ele, a gente tem disponível esses comandos aí, né. Então a gente tem aí o contract, customize, data store, o extract, partition e routed. Basicamente, nesse tutorial, a gente vai utilizar o OSRM Extract e o OSRM Routed.
O SRM Extract ele vai extrair informações de uma base de dados e o Routed ele realmente executa em cima dessas informações o motor de rotas. Então vamos lá. Procedimento de extração de dados. Como a gente já comentou no começo, o SRM ele utiliza dados do OpenStreetMap. Então, o OpenStreetMap ele é uma base de mapas global, código aberto. Você pode contribuir, você pode ser um mapeador do OpenStreetMap. Isso, inclusive, é uma forma de você contribuir com o projeto. Então, você vai lá, edita o OpenStreetMap, faz uma contribuição, cria um bairro, cria uma rua que não existe lá, ou se aquela rua está sem informação, você define qual que é a direção dessa rua. Essa forma é uma forma de contribuir com o projeto, tanto com o OpenStreetMap quanto com o SRM, porque o SRM ele vai extrair informações a partir dessa base de dados. Okay? Quando a gente implantou o projeto lá na empresa, a gente criou um servidor do OpenStreetMap. Então a gente compilou o OpenStreetMap, criou um servidor lá, criou um servidor com o SRM. Então a gente compilou lá o SRM lá do Brasil inteiro. Foi uma compilação que demorou aí algumas horas. E a gente criou também um serviço de geocoding baseado nos dados do OpenStreetMaps e baseado em alguns outros dados de projetos open source de georreferência, de geoposicionamento. Então, o OpenStreetMap está aí, ele é a nossa principal base de informação aí para o OSRM. O procedimento básico é gerar um arquivo PBF a partir dessa base e depois passar o comando OSRM Extract para extrair as informações. Existem duas formas da gente fazer essa extração de dados do OpenStreetMap. Tá? A primeira é você ir no próprio site do OpenStreetMap e você determinar uma área lá e extrair essa informação. O problema é que a gente tem um limite de 50 mil nodes, que são pontos congruentes do mapa. Se eu tiver mais de 50 mil desses nós, eu não consigo extrair o mapa. Então eu fiz um exemplo aí, o que está passando aí atrás, tentando determinar a área de Marília para extrair essas informações, só que é uma área muito grande e o SM barrou, não deixou eu extrair. Se fosse uma área menor, uma cidadezinha menor ou tipo só um bairro, dependendo, você conseguiria extrair esse ponto PBF a partir do próprio site do OpenStreetMap, ok? Como não deu, aí a gente vai para o GeoFabric, um outro site que também capta as informações do OpenStreetMap e disponibiliza já no formato PBF. Então eu tenho lá arquivos desde o Brasil inteiro, eu consigo pegar um arquivo com o Brasil inteiro ou um arquivo global também. Se eu vou fazer um SRM, um router que abranja o mundo inteiro, eu consigo um arquivo global. No nosso caso, eu peguei aqui para exemplificar, eu peguei só do Sudeste, então eu tenho ali São Paulo, eu tenho Rio de Janeiro, né, eu tenho a Minas ali, eu não peguei ali do Brasil inteiro. Então, nesse contexto, tem a cidade que eu queria, que era Marília, ok? Feito isso, você vai lá, então baixar esse arquivo, vai gerar um arquivo .pbf, ok? Então, no caso aí, é esse arquivinho aí, o .pbf, o que está na parte superior aí da tela. sudeste-latest.osm.pbf. Esse arquivo é o que a gente vai passar o extract nele. Só que para a gente passar o extract ele é feito a partir de um perfil, de um profile. O que são esses profiles no OSRM? Quando a gente vai fazer uma rota, por exemplo, no Google Maps, a gente define se a gente quer essa rota de carro, a pé, de ônibus, bicicleta, enfim. Para cada tipo que a gente escolher, ele vai fazer uma rota diferente, né? Então, por exemplo, eu estou a pé, eu não preciso fazer uma rotatória a pé, eu posso passar por uma viela, por um beco ou por uma rua onde não passa carros, né? Então, esses são os profiles. Eu tenho ali, no caso do SRM, eu tenho vários profiles, eu tenho de bicicleta, eu tenho a pé, eu tenho o próprio profile de carro, né? E você também pode criar o seu próprio profile ali, é só criar um arquivo .lua igual a esse daí, ok? No nosso caso, a gente vai utilizar o profile de carro, que é o profile mais genérico ali, quando a gente está fazendo um serviço de rota. No caso, eu vou fazer um serviço de rota para frete, por exemplo. Então eu vou utilizar um perfil de carro, né? Geralmente o perfil de carro é bem semelhante a um perfil de caminhão ou de ônibus, não tem muita diferença ali quando a gente vai ver o resultado final, tá bom?
Então, esses são os profiles, no caso a gente vai utilizar o profile de carro. E esse é o comando de extração, então OSRM extract "-p", o profile, no caso ali o carro, né, car.lua, e o arquivo .pbf, sudeste latest.sm.pbf. Esse procedimento, galera, ele é um pouco demorado. Principalmente se você for fazer do Brasil inteiro. Eu lembro que na época, se eu não me engano, a gente colocou para rodar na sexta-feira e na segunda-feira ele ainda estava rodando e ficou rodando mais ou menos até segunda-feira, próximo à meia-noite. Então, isso para compilar o Brasil inteiro, né? O que esse OSRM extract ele faz? Ele pega o arquivo .pbf, que é um arquivo de índices, um arquivo indexado binário do OpenStreetMap, e ele extrai só as informações necessárias para criar esse arquivo de grafos, de índices, né, no qual ele vai percorrer o algoritmo quando ele for traçar uma rota entre dois pontos. O OSRM ele não utiliza um banco de dados, ele utiliza um sistema de arquivos. Então ele tem ali um arquivo do próprio OSRM, um arquivo de índice, um arquivo de grafo, um arquivo de profile, um arquivo determinando, tipo, separando regiões, né? Então ele vai gerar vários arquivos e depois quando a gente colocar o OSRM para rodar, ele vai utilizar esses arquivos aí em memória RAM para conseguir rodar e executar uma rota entre dois pontos. Como eu utilizei somente da região sudeste aqui do Brasil, então esse OSRM extract ele durou aproximadamente 7 horas. Eu coloquei, ficou ali um período ali de 7 horas ali compilando até finalizar e gerar todos esses arquivos para mim. Tá? E aí a gente tem uma pequena problemática nisso tudo, que é a memória RAM. Então, a compilação, a extração dessas informações, o OSRM ele vai pegando esse arquivo e ele vai jogando esse arquivo para a memória. Então, ele vai jogando para a memória, processando e depois joga mais uma parte, processa. E qual que é o problema mais comum quando a gente faz isso? A memória do computador não aguenta, principalmente se você tiver um computador aí semelhante ao meu aí que tem 8 GB. Então, o meu computador, se eu fosse utilizar somente utilizando a memória dele, não ia rolar, ele não ia aguentar e chega um determinado momento que o algoritmo ele quebra, ele para e o SRM ele trava e não funciona, ele morre ali a execução dele, né? E aí a gente acaba perdendo o trabalho. Para isso, tem uma solução que é aumentar o swap da máquina. Então, o que é o swap? O Windows também tem, mas isso a gente conhece mais no Linux, né? Um arquivo de swap, ele é um arquivo que após a minha memória RAM lotar, então vamos dizer que eu tenho 8 GB ali, eu estou chegando ali a 7 GB e 50 mais ou menos, o sistema operacional ele já começa a jogar parte dessa informação para o disco físico, para o HD. No caso, geralmente os Linux ele costuma colocar metade da memória RAM que tem disponível. Então, se eu tenho uma memória RAM de 8 GB, ele tem um arquivo de swap de 4. Né? Então, ele consegue armazenar ali no total ali 12 GB de informação em memória RAM. Né? O algoritmo, como ele vai começar a lotar a memória, vai chegar um momento que ele vai começar a jogar também para o swap, e aí o swap do computador não vai aguentar, ele vai cair. No meu caso aqui, eu precisei criar um arquivo de swap novo de 10 GB. Esse arquivo ele é temporário, depois que você reiniciar a máquina, ele não existe mais, então ele é somente para execução naquela seção do sistema operacional, né? Então, no caso, eu criei um arquivo de 10 GB, um swap file, e esse daí é o procedimento, são os comandos. Então, você cria o arquivo, dá as permissões, né? E aí depois usa esses dois comandos aí, o make swap e o swapon, não sei como que a gente fala esse comando aí, swapon, não sei. E aí esse comando ele realmente altera o swap do sistema operacional e aí eu passo a ter 10 GB de swap. E aí com isso, na hora que o SRM ele começar a jogar informação para o swap, ele não vai quebrar a execução do programa e vai conseguir finalizar, tá bom? Agora, se você tiver um computador aí de 18 GB, né, de 30 GB de RAM, aí já é outra história, aí você provavelmente não vai ter necessidade de fazer isso daí, ok? Após a execução, após todo esse tempo compilando, depois que ele finalizar, ele vai gerar todos esses arquivos aí que a gente está vendo, né? Então ele vai gerar ali o
sudestlatest.srm e depois vai gerar mais uma pancada de arquivo aqui, nós, índices, enfim. Só que pra gente o que é importante é só esse daqui, ó, sudestlatest.srm. Esse é o arquivo que a gente vai utilizar para execução do OSRM, tá bom? Então, qual que é o comando? OSRM routed e o nome do arquivo, tá bom? Isso, ele vai gerar um web service, ele vai gerar um serviço que vai externar no IP local, então 0.0.0, na porta 5000. Então ele vai gerar um web service ali nessa porta, ok? E a partir desse web service você consegue interagir com a API do OSRM, tá bom? Então, depois de estar de pé, essa aí é uma execução no Postman, então eu tenho ali a URL routed, V1 driving, e aí eu tenho as minhas coordenadas, né? Coordenada de início, coordenada de fim e algumas configuraçõezinhas. E aí ele gera para mim esse JSON aí com o retorno das coordenadas, tempo de viagem, as curvas que tem que fazer, e no caso, quando você coloca a opção, ele retorna também as directions, que é as direções, vira à direita, vira à esquerda na rua tal, e por aí vai. Ok? E aí aqui é um exemplinho, implementando, utilizando o leaflet. Então eu tenho ali o SRM rodando, ok? E embaixo eu tenho um PHPzinho rodando uma outra página que está implementando o leaflet, apontando para o mapa do OpenStreetMap e utilizando o meu OSRM local para fazer rotas. Então eu dou 2 cliques, clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto e aí ele manda isso para o OSRM e gera a rota. Pode ver aí que é rápido, então eu clico em 2 pontos, ele já gera a rota para mim e esse daí é o funcionamento da nossa ferramenta. A plotagem dessa informação ela é só uma das features, né? Eu tenho ali o tempo de viagem, tenho ali também a distância, enfim. E pode ver que estou clicando entre 2 cidades ali, ó, e o tempo ali de resposta é muito rápido, né? Então, para demonstrar aí o funcionamento do OSRM. No caso dessa plotagem aqui, eu não coloquei com tantos detalhes, né? Então não está fazendo todas as curvinhas certinhas, tal. Ele está um negócio mais reto. Mas o OSRM ele consegue retornar com detalhes também, tipo as curvinhas que faz, cada rotatório, enfim. É uma ferramenta muito bacana. E aí, um upgrade aí para você fazer quando você for implantar essa ferramenta é criar uma API que vá se comunicar internamente. Você não externar essa API direto para a web, né? Porque ela até tem a parte de autenticação, onde você passa headers de autenticação nela. Só que ela é uma coisa a mais para o projeto processar e tratar, né? Então eu costumo fazer uma API que vai receber essa requisição, vai chamar via comando a minha API interna, né? E aí eu retorno essa informação. E nisso eu consigo fazer uma autenticação, eu consigo fazer um cache de repente, eu consigo fazer ali, se eu estou vendendo esse serviço, eu consigo fazer um controle de cotas ali por chave de autenticação, então eu vou disponibilizar para você 50 mil rotas mensais. E aí você consegue fazer um controle por essa API, né? Eu tenho esse projeto aí, API Router OSRM, no meu perfil do GitHub. É um projeto bem simples, bem básico, não tem nada demais dele, mas é o que eu utilizo geralmente quando eu vou implantar isso daí em algum lugar para utilizar aberto para a internet, né? Então eu não deixo a porta 5000 aberta, escancarada lá para qualquer um acessar. Eu faço uma interface a partir dessa API, tá bom? E para quem quiser conhecer um pouco mais do projeto, então tem o site, né, projectosrm.org. Lá você tem documentação que vai mostrar todas as opções que tem da API do OSRM. Então a gente demonstrou aqui a gente foi bem simplista, né? Demonstrou uma rota entre 2 pontos, retorno somente em GeoJSON, um caminho só de rota, né? Uma opção de rota entre esses 2 pontos, né? Mas a gente tem, tipo, por exemplo, rota com mais de um ponto, então com mais de 2 pontos. Então eu quero fazer uma rota onde eu vou ter paradas. Então eu tenho 5, 6 pontos ali, eu consigo passar esses 5, 6 pontos e esperar o retorno da rota a partir desse caminho que eu já predeterminei. Outra coisa é você passar para o SRM a opção dele te dar outros caminhos, né? Então eu tenho um caminho principal que é o mais veloz e eu tenho um outro caminho que é um tempo similar de viagem.
Então ele também consegue retornar isso para você a partir de opções. E tem também os retornos, os formatos de retorno, né? A gente demonstrou aqui o GeoJSON, mas ele tem também outros formatos de retorno também disponível. Se eu não me engano, XML e tem um formato em text plain lá que ele determina. Ok? Então quem quiser conhecer mais aí das funcionalidades da API é projectosrm.org. Ok? E citações aí que eu utilizei, então eu utilizei imagens aí do Google, do OpenStreetMaps, do Here, Waze, aí o algoritmo de Dijkstra, a breve explicação, né? E o leaflet.js também, que é a biblioteca que a gente utiliza para plotar essas imagens, plotar o mapa do OSM na tela, né? A melhor forma de você contribuir com o projeto é mantendo o projeto OpenStreetMap atualizado. Então, você aí na sua cidade aí, entra no projeto openstreetmap.org, procura a tua cidade lá, verifica se está tudo certinho, se todos os bairros estão criados, se todas as ruas estão com as direções corretas, se não tem nenhuma rua lá que está tipo, na contramão, rotatórias, enfim. Tudo que a gente colocar no OpenStreetMap, depois a gente vai extrair isso daí e vai gerar rotas mais precisas. Então, vamos dizer que surge um bairro novo na tua cidade, você vai lá, você cria esse bairro, cria todas as ruas, coloca todas as informações, velocidade de via, quebra-mola, enfim. Você vai lá, usa o SRM Extract novamente naquela sua cidade, extrai as informações e atualiza o teu sistema de rotas. Então você vai ter uma rota mais precisa, diferente se você deixar uma vez por ano somente, né, essa atualização. Então é bacana a gente estar sempre procurando atualizar a nossa cidade, atualizar, contribuir com o projeto. Eu lembro quando eu mudei para minha casa aqui em Marília, o bairro onde eu mudei era um bairro novo e não tinha mapa, nem no Google, nem no Waze, nem no OpenStreetMap. E a gente tentava chamar Uber aqui em casa e o Uber não conseguia chegar porque não tinha um mapa. O Uber ele utiliza o Here, se eu não me engano, e o Here ele busca informações de tudo quanto é lugar. Ele busca informação do OpenStreetMap, ele busca informações do próprio mapa da Waze, né? Do próprio da Microsoft lá, do Bing. Enfim, que eu fiz? Eu já conhecia o OpenStreetMap. Eu entrei, eu criei meu bairro, fiz todas as ruas aqui, tal, botei lá rotatórias, enfim. E passado um mês e meio mais ou menos, o Uber estava com o mapa atualizado e aí a gente conseguia fazer o Uber chegar até na porta de casa. Então é vantagem, é uma forma de contribuir não só, né, para os seus projetos, né, mas contribuir para a sociedade de forma geral. É um projeto bacana. E o SRM você pode contribuir com o próprio código-fonte no repositório. É um projeto de código aberto, você entra lá, às vezes você encontrou algum bug, você pode corrigir esse bug, ou você tem alguma melhoria para fazer no projeto, dá para você fazer e enviar um merge request lá para a galera do projeto. Tá bom? Bom, é isso galera, muito obrigado e até a próxima. Valeu!